pessoal, então a ideia de hoje é de fato introduzir o tal do grupo de renormalização funcional finalmente. Antes de começar propriamente a derivação da equação do grupo de renormalização funcional, é preciso introduzir alguns conceitos que vão ser importantes para nessa construção do grupo de renormalização funcional. E, em particular, o grupo de renormalização funcional é você pode pensar como sendo uma espécie de implementação prática daquelas ideias que nós discutimos a respeito do grupo de renormalização wilsoniano. Então, só para contextualizar, eu vou fazer só recapitular um pouquinho o que nós discutimos nas últimas aulas sobre isso, para que a gente normalize a memória. E, bom, o que nós discutimos é que a ideia do grupo de renormalização, do ponto de vista de Wilson, é que você possa separar os seus modos, os seus campos, em duas regiões. Uma região em que você vai definir os seus modos chamados lentos e uma região que você tem os modos rápidos. E esses modos, eles são separados dessa maneira para que você possa fazer a sua integral de caminho somente nessa região de modos rápidos. E aí você continua fazendo essa integração funcional iterativamente. Bom, a gente fez uma discussão nas últimas duas aulas sobre isso, e a ideia principal que está por trás dessa construção é justamente a de caracterizar quantitativamente quais são os efeitos de você integrar somente sobre uma casca de momento e não sobre toda a escala de momento. Bom, isso era implementado, pelo menos formalmente, através dessa integração funcional, onde você definia um cutoff ultravioleta para que a sua teoria fosse bem definida. Então você introduzia um cutoff e, ao contrário do que habitualmente é feito, ou seja, ao contrário de realizar essa integração completa, essa medida de integração, ou seja, esse dφ lambda, era escrito como sendo o produtório sobre toda a escala de momento menor do que o cutoff ultravioleta, com essa medida desses campos, desses modos de Fourier dos campos. E, bom, esse produtório era dividido em duas partes, como eu acabei de falar. Então você tinha uma espécie de integral funcional, onde você tinha os seus modos lentos, os seus modos rápidos e a sua ação, que também era expressa como sendo uma soma desses modos. Bom, esses modos rápidos eram localizados. A gente definiu o que nós chamamos de casca de momento. Então a gente tinha uma região que era definida através do produto do cutoff ultravioleta com esse parâmetro menor do que 1b, e essa região entre o cutoff lambda e esse produto do cutoff lambda com b
era justamente o que definia o espaço onde vivem esses campos rápidos, esses modos rápidos. Então a integração era feita sobre essa casca, aí o resultado dessa integração era escrito como sendo a exponencial de uma ação S1 que depende somente dos modos lentos. E essa ação, portanto, ela recolhia os efeitos da integração desses modos rápidos. É uma espécie de ação efetiva que vale agora até um certo cutoff belanda, tá certo? E a mudança de forma dessa ação com relação à ação inicial é justamente decorrente dos efeitos que esses modos rápidos provocam na sua teoria. Além disso, nós vimos como colocar, pelo menos num certo aspecto, essa ação S1 numa forma em que a gente via explicitamente as correções dos modos rápidos aos acoplamentos da teoria e, a partir disso, nós desenvolvemos o conceito do grupo de renormalização. Certo? Bom, o que acontece? Essa forma de implementar essa ideia do Wilson, ela é feita de uma forma, é um procedimento que você simplesmente coloca uma outra escala na teoria, que é belanda, e você trunca de maneira absolutamente aguda isso, ou seja, você simplesmente diz que agora você só vai integrar de lambda até belambda, e isso é feito de uma maneira, em inglês se diz sharp, né? Ou seja, a tradução para o português eu não sei qual é. Oi? Abrupta, uma coisa dessa. Oi? Sharp seria afiado, mas no contexto. Agudo, abrupto, forte, seja lá o que for, mas a ideia é exatamente essa. Então você coloca esse belambda e você trunca a sua integral funcional de maneira abrupta. Tá certo? E é claro que a gente conseguiu fazer contas explicitamente com esse procedimento, mas isso requer que você faça integrações. Essa iteração, ela não é uma iteração contínua, tá certo? Você integra sobre uma dessas cascas, depois se integra sobre a segunda casca, depois se integra e assim vai. Só que isso, em algum momento, você vai estar, quando você multiplicar lambda por b elevado a n, com n muito grande, você vai estar muito próximo de zero, mas você não vai estar em zero exatamente. Certo? Então, a sua teoria ela é definida até uma certa escala muitíssimo pequena, o que já é suficiente para efeitos práticos, né? Ou seja, você não... Esse conceito essa coisa de validade a todas as escalas é uma coisa um pouco, talvez, que não tenha nenhum sentido prático, mas tudo bem. Faz sentido falar sobre isso, pelo menos do ponto de vista matemático. E o que o grupo de renormalização funcional faz é essencialmente aplicar essa ideia, ou seja, essa integração por camadas, porém de uma forma contínua. Ou seja, é como se essa casca interna, você escolhesse o raio dela de maneira contínua. Tá? Então, como é que se faz isso do ponto de vista prático? E quais são as consequências, que benefícios essa construção tem com relação a essa construção que você faz de fato uma espécie de se discretiza essas cascas e vai integrando uma por uma. Então, a ideia é muito simples e a construção também não tem nada de muito sofisticado, porém, o produto final dessa ideia simples é uma equação extremamente elegante, extremamente simples e
absolutamente geral. Então é uma coisa que, de fato, é um ganho, é uma aplicação conceitual muito simples, mas com um ganho técnico muito grande. É claro que, estou falando da parte puramente formal, quando você vai fazer algum cálculo na prática, é preciso saber lidar com essa equação, que não é, a gente não sabe resolver exatamente, mas, como a gente vai discutir mais à frente, essa equação tem uma vantagem de que você pode resolver, de certa forma, essa equação sem precisar apelar para a teoria de perturbação. Então, é por isso que essa construção traz informações não perturbativas. Bom, agora, falando sobre a construção, eu quero falar um pouco sobre funções que eu vou chamar de cutoff ou reguladores. E essa é a chave técnica dessa construção. Bom, imagine que você tem uma teoria de campo e que você tenha um parâmetro de massa, por exemplo, para esse campo, que seja extremamente alto, extremamente grande. Certo? Então você tem um campo cuja massa é enorme. Vocês podem imaginar o seguinte. Então, isso aqui é só um rascunho. Então você tem uma coisa desse tipo aqui. Tá certo? E o que acontece? Como isso aqui vai aparecer numa exponencial menos esse troço aqui, imagine que você pega essa massa, joga essa massa para infinito, de uma maneira teorítica. Então, m quadrado vai a infinito. Se m quadrado vai a infinito, significa que esse pedaço aqui, dessa ação, ele vai ter um infinito multiplicado por esse produto de campos. Tá certo? Você tem exponencial de menos infinito vezes o campo. Certo? A única contribuição, ou melhor, a contribuição significativa que vai sair da exponencial de menos infinito vezes φ quadrado vai ser quando φ quadrado for zero. Certo? Ou seja, tudo que você pegar aqui, quando φ quadrado for diferente de zero, esse menos infinito vai ganhar e a exponencial de menos infinito vai a zero. Então esse negócio aqui vai te produzir um zero quando o φ quadrado for diferente de zero. Agora, quando o φ quadrado for zero, você tem de fato infinito vezes zero, que é uma coisa, enfim, a princípio não precisa ser infinito, e de fato vai ser o único modo, o único valor de φ quadrado que vai contribuir para a integração. Só que φ quadrado é igual a zero. Certo? Então, quando você coloca um parâmetro de massa muito grande, virtualmente o que você está fazendo é jogar seu campo para zero. Tá? Ou seja, é como se você estivesse jogando a contribuição desse campo toda para zero. Porque a única contribuição dele vai ser quando φ for igual a zero, mas φ igual a zero é como se você não tivesse o campo. Tá? Ou seja, colocar um termo de massa muito grande faz com que você remova a contribuição desse campo na sua integral de caminho. Tá ok? Isso é uma coisa intuitiva também, mas estou tentando dar alguma justificativa diferente de só essa frase. Agora, você pode pensar que você tem uma massa que não precisa ser infinito.
certo? É uma massa que tem um certo valor e que você tem uma competição, né? Você tem um termo, que é esse cara aqui, e você tem esse termo aqui. Isso aqui, pensa nos autovalores desse operador. Tá certo? Quando a massa for maior do que os autovalores desse operador, a massa suprime a contribuição desse operador aqui. Eventualmente, os autovalores desse operador vão ser maiores do que o valor da massa. E aí esse cara ganha. Tá certo? E aí, de fato, você tem uma contribuição no termo cinético. Então, se você tiver uma certa massa tal que essa massa, então essa massa aqui, ela ganha de uma certa escala k², modos que são, ou seja, quando esse operador desenvolver autovalores menores do que k², esses modos serão suprimidos. Tá certo? Por outro lado, quando os autovalores superarem k², então esses modos serão os modos que de fato você vai ter uma teoria não trivial. Então, como se faz para suprimir, do ponto de vista prático, suprimir modos de um certo campo na integração funcional? Você introduz um termo de massa para o seu campo e esse termo de massa vai tirar todos os modos. Claro que a qualidade com que ele vai tirar vai depender da forma desse termo de massa, mas esse termo de massa vai eliminar os modos que têm momento menor do que essa escala de massa. Tá certo? Então isso é só uma discussão ainda sem muita base. Porém, se nós pensarmos nessa ideia do Wilson, essa pode ser uma maneira de você, de fato, restringir a sua integração a uma determinada região do seu espaço de momento. Porque se você introduz um termo de massa, tal que essa massa, vamos dizer, é da ordem de B lambda, modos que têm autovalores menores do que esse valor B lambda serão suprimidos. Certo? E os modos que contribuem são os modos que estão aqui na caixa. Então essa é uma forma prática de você implementar essa integração wilsoniana. Você não precisa dividir a sua integral em dois setores, você integra sobre todos os modos, porém com um fator que vai suprimir essa integração. Então essas funções cutoff são funções que você introduz na sua ação, tá certo? E o papel dessas funções é justamente suprimir a integração de um conjunto de modos, tá certo? Então, antes de mostrar como isso é feito na prática, eu preciso escrever algumas regras que essas funções têm que satisfazer para que você não estrague completamente a sua teoria. Tá? Então, a função, ou melhor, essas funções cutoff, elas serão definidas, então, definição. Uma função cutoff. A gente precisa ter um certo cuidado, porque assim, eu vou chamar de função cutoff duas coisas, mas eu acho que o contexto vai ajudar. Então eu vou denotar esse cara como sendo delta S K, que depende do campo φ. Tá? Então, essa função cutoff
ela é definida, e eu vou definir em espaço de momento, tá? Ela vai ser meio da integral 1b dk 2π d φ de menos k r k aqui k. É que k não é um bom número, vou botar Q. Bom, então só para esclarecer. É café. Oi? É café. Isso. Para ficar claro, só que eu vou escrever isso ainda, mas a função cutoff, esse cara que eu estou chamando aqui de função cutoff, ele vai ter sempre essa forma, ou seja, vai ser o termo quadrático nos φ com essa função aqui no meio. Então, vai ser comum eu chamar às vezes esse cara de função cutoff ou esse cara de função cutoff. Mas veja, se você tem esse cara, você sabe quem é ele. Porque não tem jeito, ele tem que ser quadrático nos campos. Isso vai ser um dos requisitos para essa função cutoff. Tá? Então, quando eu mencionar a função cutoff e escrever esse cara aqui, que eu já vou explicar o que é, vocês sabem automaticamente construir esse cara. Então, tanto faz chamar isso ou isso de função cutoff. Tá? Bom, esse aqui vai ser o cara que vai fazer esse trabalho para a gente de suprimir integração sobre determinados modos. E você já consegue identificar que esse cara, por ser quadrático nos campos, com essa função aqui no meio, isso é como se fosse um termo de massa. Mas é um termo de massa que depende do momento. Então é um termo de massa que muda à medida que você vai mudando o quê? Tá? Mas eu vou detalhar isso mais. Então, propriedades. Bom, a primeira propriedade é que a função cutoff deve ser quadrática nos campos. Bom, esse requisito ele é fundamental, porque, primeiro, é justamente o fato de ser quadrática nos campos que essa função ΔSK se comporta como um termo de massa, e o fato de ser quadrática significa que ela não altera os vértices da ação. Certo? Ou seja, se você coloca um termo aqui cúbico, quarto, você vai modificar os vértices da sua teoria. E, bom, a gente não quer isso, a gente quer só um termo de massa para suprimir modos de integração. Então, esse é o primeiro requisito e é sagrado. Só uma observação também. Aqui, por simplicidade, eu estou trabalhando só com um campo. Certo? Eu só tenho φ. É claro que eu poderia, por exemplo, trabalhar com um campo de gauge que tem um índice de Lorentz, ou um campo de gauge não abeliano que também tem um índice de Coulter. E isso faz com que a sua função cutoff também, nesse caso aqui o R, ele tenha uma estrutura de índice não trivial. Mas como aqui eu estou lidando só com esses campos aqui, eu vou adotar a estrutura mais simples possível. Mas, por exemplo, se vocês estiverem tratando de gravitação, vocês sabem que vocês vão ter um campo desse tipo aqui, e também vão ter, nesse caso, tem uma função cutoff que teria que ser desse tipo aqui, um R
Q quadrado, e aqui você teria, por exemplo, alfa, beta. E aí você teria que ter uma estrutura aqui. Certo? Então eu vou, por enquanto, desprezar esse tipo de estrutura para ficar mais simples. Bom, a segunda propriedade é a seguinte. Essa função RK, ela, a princípio, ela é uma função absolutamente arbitrária. Mas ela tem que ser uma função arbitrária, mas que satisfaça algumas coisas. Se você tem uma função que satisfaz todas essas condições que eu vou listar, então você pode escolher qualquer uma. Mas ela tem que ser dentro desses requisitos, para que o efeito dela seja de suprimir modos de integração. Tá? Então, a segunda propriedade é o seguinte: a função R K Q quadrado deve, bom, para K fixo deve decrescer monotonicamente em Q quadrado. Eu já vou justificar melhor essas propriedades. Propriedade 3. A função R K Q quadrado para Q quadrado fixo deve crescer monotonicamente em K. A outra propriedade é que quando K, que eu ainda não falei o que é, quando K for a zero, ou seja, o limite em que K vai a zero de RK Q quadrado deve ser zero. Tá. 5. Para Q quadrado maior do que K quadrado, RK vai a zero suficientemente A. Bom, e finalmente eu coloco essa condição de que RK de zero é K quadrado. Bom, isso é uma lista de condições para assegurar que esse cara aqui está desempenhando o papel de suprimir modos de integração. Bom, o que é K? Certo? K é o seguinte.
Suponho que eu tenho aqui a minha escala de energia e essa teoria, a princípio, ela tem algum cutoff ultravioleta lambda, certo? E eu introduzo uma certa escala K, tal que eu quero que a integral funcional seja feita nesse regime aqui. Certo? Ou seja, esse K está desempenhando um papel semelhante a esse produto B lambda. O que ele diz? Ele diz o seguinte: eu quero suprimir os modos de integração menores do que K. Tá? Então esse K, ele vai dizer para você a posição da casca interna. Então quando você escreve isso aqui, você está dizendo o seguinte: esse termo vai suprimir os modos de integração que tem momento menor do que K. Bom, para que isso seja feito, essa função que depende do... Eu vou chamar esse cara aqui de cutoff também, mas esse cara é um cutoff. Se esse aqui é um cutoff ultravioleta, esse cara aqui é um cutoff infravermelho. A função que depende desse cutoff infravermelho e do momento que é quadrado, que é o momento que você vai integrar, quando você fixa esse K, ela deve decrescer monotonicamente com o que é quadrado. Ou seja, essa função é uma função que tem que ser uma coisa desse tipo aqui. Se você tem aqui Q quadrado, RK Q quadrado, essa função, ela, ao você atingir uma escala K quadrado, essa função ela tem que cair. Por quê? Você quer que ela suprima somente os modos que tem um momento menor do que K quadrado. Então, quando você chegar numa escala próxima de K quadrado, você quer que essa função desapareça. Certo? Você não quer mais que ela atue na sua integração. Portanto, ela deve decrescer monotonicamente. Tá? Agora, pense no contrário. Ou seja, você fixa o Q quadrado e você deixa esse K livre. Certo? Bom, quando eu aumento a escala K, eu estou querendo, ou seja, quando eu pego esse K e subo um pouquinho, eu quero suprimir mais modos, vamos dizer assim. Certo? Então, se eu pego o K e ajusto, significa que quando eu subir o K, eu quero que essa função R suprima mais modos do que antes. Concorda? E, por sua vez, se eu tenho Q quadrado fixo, significa que essa função, por exemplo, suponha que eu fixo Q quadrado aqui, certo? Acima do K. Se eu estou puxando o K para cima, significa que essa função também tem que crescer, o RK tem que crescer, para que ele suprima esse modo Q quadrado fixo. Certo? Essas propriedades são propriedades que vocês vão ler, vão reler, vão digerir, então alguma coisa pode falar. Aquela dimensão por Paul e Dicas tem alguma coisa a ver com isso? Porque parece muito com... Bom, a regularização, aquela função que você bota normalmente. Você introduz um tempo de massa também, mas você vai entender que aqui isso tem outra... O modo como isso vai ser usado tem outro objetivo. Mas tem essa semelhança no sentido que você introduz uma massa. Mas a princípio são coisas... outra coisa, no limite em que K vai a zero, ou seja, no limite em que você não quer suprimir modo nenhum, esse K tem que ir a zero, claro. Se você não quer suprimir nada, então essa função ela tem que ser zero, porque você não tem que alterar mais nada na sua ação. Você não quer suprimir nada, a integral funcional tem que ser a integral funcional da ação original. Isso está relacionado com um comentário que eu fiz agora há pouco. Quando
você está integrando, fazendo essa integral em Q, e a sua escala atinge k quadrado, e agora você vai começar a integrar sobre módulos que tem momento maior do que k quadrado, então essa função ela tem que sumir rapidamente, porque você não quer mais suprimir esses módulos. Então ela tem que decair quando q quadrado ultrapassa k quadrado suficientemente depressa. Ou seja, ela tem que cair com uma exponencial, uma coisa assim. E isso aqui é um fator de normalização que, por enquanto, talvez não seja tão claro, mas existe essa exigência de que quando q quadrado é zero, então a sua função cutoff tem que satisfazer esse requisito. Mas isso, por enquanto, é só uma... Você pode considerar como sendo uma exigência extra. Bom, dito isso, eu vou também adotar a seguinte parametrização para R. Certo? Então, R K Q quadrado será... Bom, eu vou chamar RK de um certo argumento. Não sei se eu chamo de um certo argumento Z, ou seja, uma função de Q quadrado, eu chamo Q quadrado de Z. Essa função ela vai ser parametrizada como sendo K quadrado, tá ok? Vezes uma função R minúsculo de Y, onde Y é um parâmetro adimensional dado por Z sobre K quadrado. Tá? Então, essa função é arbitrária, mas eu transfiro a arbitrariedade dela para esse R minúsculo. Eu digo que tem que ser uma função arbitrária vezes K quadrado. Tá? Isso é só uma parametrização da função. Estou pegando um número e dizendo que esse número é... Estou escrevendo esse número é um outro número que eu quero, K quadrado, vezes alguma coisa arbitrária. Tá? Bom, então, isso é só uma forma que eu escolho para parametrizar a função R. E eu vou agora listar alguns exemplos de cutoffs que são usados na literatura, ou seja, exemplos de funções R minúsculo que o pessoal adota para fazer cálculos práticos usando o grupo de normalização funcional. Então, alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo fica como exercício vocês checarem que esses cutoffs satisfazem essas exigências aqui. Um exemplo é o seguinte: tomar a função R minúsculo como sendo y sobre exponencial de y menos 1. Uma outra possibilidade é bem parecida com essa, mas você troca o y por y quadrado. E essa terceira, eu vou dar só 3 exemplos, é o chamado cutoff otimizado, que para efeitos práticos é o mais utilizado. Tá? Que é esse aqui, você escolhe a função RY como sendo 1 menos y, função θ de 1 menos y. Bom, vocês podem imaginar que essa função θ, ela de fato contribui para que essas propriedades sejam realizadas, porque a função θ ela corta, ela tem exatamente essa função cutoff. Tá? Agora, o fato de você usar uma função θ também traz certas peculiaridades. Então esse cutoff ele é muito útil, ele é bastante utilizado, mas às vezes ele não é conveniente. E aí é preciso usar esses cutoffs mais analíticos, vamos dizer assim. São coisas mais suaves e tal. Esse cutoff aqui é chamado de cutoff otimizado.
ele foi introduzido por um sujeito inglês chamado Daniel Litting. Então, às vezes, esse cutoff também é chamado de Litting's cutoff. Então, isso aqui é o Litting's. As pessoas que têm certa habilidade já com essas funções cutoff, elas às vezes escolhem cutoffs que não satisfazem todas essas regras aqui. Às vezes elas escolhem, mas isso já é para quem está bem treinado. Por exemplo, eu não sei lidar muito bem com essas coisas. Então, em geral, as compras que eu faço, na maior parte das vezes, são com esse cutoff aqui. E quando eu estou muito afim de ousar, eu uso esse aqui. Mas esse aqui é o que eu mais uso. Mas existem pessoas que trabalham com cutoffs que não são... Esses cutoffs, ou seja, essas funções que satisfazem todas essas condições, são os que eles chamam de cutoff padrão. E aí tem pessoas que usam cutoffs que não são cutoff padrão, onde eles evitam uma dessas propriedades, por exemplo. E aí, enfim. Mas para isso ser feito, com certeza a pessoa tem uma razão técnica muito boa, porque claro que isso vai afetar alguma coisa que ela tem que saber controlar depois. Bom, dito isso, ou seja, introduzindo esses chamados cutoffs, eu quero discutir um pouquinho o que é chamado, e aí a gente sempre tenta traduzir, mas eu vou sempre falar o nome em inglês para que vocês possam se encontrar bem na literatura, e às vezes a sigla mesmo eu vou usar em inglês, mas eu vou discutir um pouquinho o que é chamado de ação efetiva média. A sigla desse negócio vai ser EAA. Que isso aqui é chamado de Effective Average Action. Bom, esse objeto ele é definido de uma forma bastante natural, mas para que não fique nenhum pulo na definição disso, eu vou começar a construção desde o começo. Ou seja, nós definimos uma função de partição que depende de fonte J, e essa integral aqui é feita em dφ exponencial de menos ação clássica de φ menos um termo de fonte. Eu já escrevi tantas vezes esse negócio, seria bom se tivesse um carimbo desse troço. Mas... E agora o que a gente faz? A gente introduz nesse objeto aqui uma função cutoff. Certo? Então eu vou pegar um termo desse aqui, um termo quadrático nos campos, e introduzir aqui nesse expoente. É como se eu modificasse a minha ação clássica. Certo? E quando eu introduzo esse cara, fatalmente eu introduzo também uma dependência em K. Tá? Então agora eu vou definir uma função de partição que depende desse K. Então isso aqui vai ser o seguinte: S de K J é igual a uma integral em dφ menos. E aí você faz tudo do jeito padrão, só que você adiciona aqui esse termo da função cutoff.
você pode pensar nisso aqui como sendo uma simples função de partição normal, onde você tem agora uma ação clássica modificada. Então, tudo que a gente fez até agora, todas aquelas aulas em que nós discutimos as propriedades da função de partição, funções de correlação, definição de geradores de diagramas conexos e o ampliar, tudo se estende naturalmente, onde agora a sua ação não é mais S, mas é S mais delta S. Então, até aí tudo bem. Bom, isso aqui vai ser igual a exponencial de menos o gerador de diagramas, de diagramas conexos, mas agora ele depende de K também. E esse cara é um funcional das fontes. Pode falar. No define, você está escrevendo aí como define de K, né? Produtório de K. Isso é o mesmo K. Você não estaria integrando esse K? Não. O K não é integrado. O K não é integrado. Bom, então, isso aqui é só uma definição óbvia, né? Ou seja, eu tenho essa função de partição. A função de partição, a gente define ela como sendo igual a exponencial de menos o gerador de diagramas conexos. Eu estou chamando o funcional gerador de diagramas conexos de W de K. E agora eu defino o análogo da ação efetiva, ou seja, a transformada de Legendre desse troço aí. Então agora eu defino gama til de K, e agora o gama ele depende do campo clássico, lembrando a diferença de campo clássico para o φ da integração funcional, e isso é igual a esse cara, menos esse cara aqui, que é W, K, que depende da fonte, que por sua vez depende do campo clássico, menos integral de J, φ. Então essa é a definição que a gente trabalhou algumas aulas atrás. O campo clássico, ele é definido, como nós já havíamos feito, ele é a derivada de W de K em relação à fonte. Então tem aí tudo exatamente igual que nós já fizemos. Bom, então aqui eu defini a função de partição após a introdução do cutoff, defini o funcional gerador de diagramas conexos na presença do cutoff e defini agora o que seria a ação efetiva também na presença do cutoff. Agora eu vou definir o que é a ação efetiva média. Tá certo? Então, definição desse cara aí. A ação efetiva média vai ser denotada simplesmente por, então, a ação efetiva média que vai ser chamada de simplesmente gama de K. Cuidado para não confundir com esse cara aqui, que esse cara tem um tipo de propósito. Então a ação efetiva média é definida por, então ela vai ser ação efetiva média, que depende dos campos clássicos. Ela vai ser a ação efetiva na presença do cutoff, que é o gama til de K. Ou seja, eu escrevo esse cara aqui e subtraio desse cara o cutoff. Tá? Escrito em termos de campos clássicos. Tá? Intuitivamente você já pode imaginar o porquê disso. Quando eu calcular esse cara aqui, a gente discutiu nas aulas passadas que quadraticamente
Ou seja, se eu pensar só na ação livre, sem pensar em interações, a ação efetiva é exatamente igual à ação clássica. Tá? Vocês lembram desse resultado? O cutoff, ele é quadrático. Então, quando eu fizer a transformada de Legendre, isso aqui, quando eu calcular isso aqui para a ação livre, o cutoff vai entrar na parte quadrática como sendo simplesmente a função cutoff, onde eu troco esse φ aqui pelo φ clássico. Certo? Então, vai aparecer uma ação que vai ser a ação livre original mais uma função cutoff. E aí eu venho e subtraio essa função cutoff. Tá? É por isso que eu defino dessa maneira. Isso vai ficar mais claro depois. Bom, agora eu uso a definição da ação efetiva média para reescrever um pouquinho a expressão, essa expressão aqui. O que eu faço? Eu pego esse gama til e escrevo em função de gama. Tá? Ou seja, eu pego esse gama til, passo esse cara aqui para o outro lado e reescrevo aquela equação. Isso vai dar que gama de K φ mais delta S K φ é igual a WK, que depende de J, menos esse cara aqui. E agora eu isolo o W de K. Então, W de K nada mais é do que gama mais delta S K campo clássico mais isso aqui. Bom, feito isso, eu substituo esse W de K que aparece aqui no expoente por aquela expressão lá. Então isso vai dar exponencial de menos gama K φ clássico menos delta S K φ clássico menos integral dx j φ. E isso é igual a integral em dφ exponencial de menos S φ menos delta S K φ menos integral. Aqui eu não vou escrever ddx, tá? Só vou escrever isso aqui. Lembrando sempre o significado desse φ e desse φ. Bom, agora o que eu faço? Eu pego esse termo aqui e esse termo aqui e passo para o outro lado da equação. Esses termos, como eles só dependem da fonte e do campo clássico, eles podem passar pelo sinal de integração. Tá? Então, a exponencial de menos gama K de φ clássico é igual a integral em φ de menos exponencial S φ. Aqui eu tenho delta SK de φ que está sendo integrado. E agora vai entrar também esse cara aqui, que é o delta S de φ clássico. Ele entra com o sinal trocado. Mais. Tem esse termo de fonte, menos. Isso aqui está tudo no expoente, tá? Menos. Vou botar aqui um d dx j φ. E esse cara aqui também entra com o sinal trocado. Mais. Bom, eu posso simplificar aqui. Isso dá j φ
menos φ4. Bom, então essa aqui, vejam que essa daqui é uma, se eu sou capaz de resolver o lado direito dessa equação, eu consigo determinar quem é gama K. É claro que isso é só um jeito formal, né? Não tem nenhuma utilidade prática, mas isso aqui já me dá uma expressão para determinar quem é gama K. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho essa expressão do lado direito. Primeiro, a seguinte propriedade. Esse cara aqui, isso é uma propriedade que nós derivamos há umas aulas atrás. Se eu tomar a derivada de gama K til, independente do campo clássico, em relação ao campo clássico, isso tem que ser menos a fonte. Isso foi a equação de movimento quântico que a gente chamou nas aulas passadas. Isso aqui vai ser menos a fonte. Tá? Todo mundo lembra dessa propriedade aqui? Bom, da definição da ação efetiva média, eu posso obter a seguinte propriedade. Delta gama K φ com relação ao campo clássico vai ser a derivada do gama til, que nada mais é do que menos J, menos Jx, menos delta, derivada de delta S com relação a φ. Menos derivada desse cara aqui com relação a φ. Então, só usei a definição. Sendo assim, eu posso expressar a fonte como sendo uma função de gama e uma função de delta S. Ou seja, J é igual a menos delta gama delta φ menos delta de delta SK φ tá? Bom, isso aqui não é difícil de derivar. E agora eu posso fazer o seguinte: onde aparece a fonte no expoente dessa exponencial aqui, eu troco por essa expressão aqui. Tá? Então, isso vai dar o seguinte. Então, de volta. Integral funcional eu obtenho que a exponencial de menos gama vai ser a integral funcional em dφ exponencial de menos S e menos delta SK e menos delta SK campo clássico mais integral em d dx desse bicho aí.
E isso vezes aquela diferença entre o campo φ e o campo clássico. Bom, agora eu vou usar um truque que nós usamos já em algumas aulas atrás, que é redefinir o campo φ que está sendo integrado da seguinte maneira. Eu defino uma nova flutuação ψ, que nada mais é do que aquela diferença entre o campo que está sendo integrado com o campo clássico. Sendo assim, o campo antigo nada mais é do que o campo clássico mais uma flutuação. Ou seja, eu estou dizendo agora que a minha flutuação quântica, ela vem de uma flutuação do campo clássico. Mais onde? Ah, sim, obrigado. Mas seria mais em termos de cima, né? No delta SK de φ clássico. Delta SK de φ clássico. Ótimo. Isso mesmo. Bom, essa redefinição, ela tem jacobiano 1, certo? Então eu não altera nada na medida, eu só preciso trocar a medida em φ pela medida em ψ. Tá? Então, por exemplo, eu vou agora analisar os termos que envolvem a função cutoff, ou seja, esses caras aqui. Vou deixar esse aqui de lado por enquanto. Vou pegar só esses caras aqui. E eu tenho o seguinte: delta menos delta SK de φ mais delta SK do campo clássico. Com essa redefinição aqui, esse termo vira menos delta SK de φ clássico mais ψ mais delta SK de φ clássico. Tá? Bom, esse cara aqui eu posso expandir em série de Taylor. E ele vai dar o seguinte: quando eu fizer essa expansão, isso vai dar menos delta SK campo clássico menos integral de dx delta SK dφ de x vezes ψ de x. Aí vai derivar da segunda. Menos d dx1 dx2 derivada segunda ψ de x1 ψ de x2. Só que a função cutoff é necessariamente quadrática nos campos. Então, derivadas superiores, ou seja, acima de segunda ordem, vai dar tudo zero. Então, a série de Taylor acaba aqui. Tá ok? Mais esse termo aqui, delta S K do campo clássico. Bom, esse termo aqui cancela com o primeiro termo da série. Daí a importância de ter os sinais certos naquele negócio. Isso aqui cancela com isso. E esse cara aqui, ele nada mais é do que esse cara aqui, com o sinal trocado. Tá certo? Porque isso aqui vai virar psi, isso aqui é aquele bicho lá com o sinal trocado. Então esse cara aqui corta aquele cara lá. Tá? Ou seja, o que sobra dessa diferença aqui dos cutoffs
mais aquele terceiro termo, que também depende do cutoff, vai ser simplesmente isso aqui. Ok? Portanto, reescrevendo tudo isso, isso dá exponencial menos gama k φ clássico igual a integral de xi, agora, exponencial de menos s de φ clássico mais xi menos esse cara aqui, tá certo? Mas vejam só, esse cara aqui é o seguinte, a função cutoff dependendo de φ, ela é meio da integral de d dk 2π d φ k, não é bom nome, e menos e r k q quadrado φ de q. Ou seja, ela diz o seguinte, pegue o funcional de φ, pegue a função r de k, multiplique por esses dois caras aqui e integre sobre o momento. Eu poderia fazer a transformada de Fourier desse cara aqui. A derivada segunda disso aqui vai me dar justamente o R. E eu tenho esse produto aqui no meio, né? Série de termos. E aqui tem um produto dos dois campos xi. Então, pela definição de ΔSK de φ, isso aqui nada mais é do que ΔS de xi. Certo? Só estou trocando φ por xi. Então isso aqui vai ser simplesmente menos ΔSK de xi. Só aplique a definição disso aqui trocando φ por xi. É a mesma coisa. Então isso aqui vai ser menos ΔSK de xi. E finalmente ainda tem esse termo aqui. Esse termo que envolve a derivada de gama com relação ao campo clássico vezes xi. Então, mais a integral de dx e aí está a equação anterior um pouco mais simplificada. Bom, agora, depois dessas manipulações, eu repito, isso aqui pode ser visto como sendo uma forma de você obter gama. Tá certo? Ou seja, você tem que gama, alguma coisa de gama é igual a alguma coisa que também depende de gama, ou seja, é uma definição implícita, mas é uma definição de gama. Você pode encarar isso aqui como sendo a definição de gama. Tá? Agora, vejam, isso aqui, se vocês olharem nas notas, acho que da terceira aula talvez, se você eliminar o cutoff, isso nada mais é do que a exponencial de menos a ação efetiva, e esse cara aqui é a ação efetiva. Certo? Agora, existe o seguinte requerimento. Então, isso aqui era a propriedade número 4, não sei. Mas a propriedade é o seguinte: limite de k
quando vai a zero disso aqui, é que isso dê zero. Certo? Ou seja, quando você não está cortando nenhum módulo na sua integração, essa função cutoff tem que ir embora. Se essa função cutoff vai embora, gama k, ou melhor, gama zero, nada mais é do que a ação efetiva. Tá? Ou seja, isso aqui a gente está vendo diretamente dessa equação. Em resumo, o limite, quando k vai a zero, de gama k, nada mais é do que a ação efetiva. Tá? Isso, vamos dizer assim, claro que a gente está obtendo isso, dessa expressão matemática, mais a definição, mais o uso das propriedades da função cutoff, mas isso tem que ser um requisito assim, primordial. Se você tirar o cutoff, você não está inventando nada de novo, você está simplesmente calculando a ação efetiva completa da sua teoria. Aqui existe um outro limite, que é o limite em que k vai a infinito. Ou seja, quando você, aquele desenho que eu fiz, é o limite em que você puxa, se aqui você tem o seu cutoff ultravioleta, é o limite em que você puxa k para o seu cutoff ultravioleta, ou se você puder, para infinito. Certo? Ou seja, quando você na verdade está suprimindo toda a sua integração funcional. Tá certo? Agora, quando você faz isso, o efeito da função cutoff olhando para cá, é o seguinte: esse cara tem que ser um termo de massa que suprime os modos de integração abaixo de escala k. Quando você joga k para infinito, isso aqui você pode simplesmente chamar, essa função, você pode simplesmente chamar de k quadrado e fazer o limite de k quadrado para infinito. Ou seja, como se você, aquele negócio que eu fiz no começo da aula. Você multiplica por uma massa e essa massa é infinita. Certo? Quando você faz isso, você pode reescrever o seguinte. Então, esse limite aqui está bem entendido. Agora, o limite, então isso aqui é o limite 1 e o caso o limite 2. K indo a infinito. Nesse caso, o seu cutoff, ou seja, meio da integral de dq 2π t φ menos q q quadrado φ de q pode ser simplesmente escrito como você está simplesmente colocando uma supressão infinita, ou seja, uma massa infinita. Isso pode ser escrito como sendo meio, e aqui eu vou botar uma constante C, que engloba esse meio, que engloba esse 2πd, engloba tudo. Essa função aqui, r de k, que é quadrado, eu vou trocar simplesmente por k quadrado, mas eu tenho que ter em mente que eu estou tomando o limite que k quadrado é infinito. Então isso aqui vai ser C k quadrado integral de dq de φ menos q de t. Tá? Ou seja, e aqui eu tenho que pensar que k ainda tem que ser jogado para infinito. Se eu quisesse chamar k quadrado não de infinito, mas de lambda, poderia, mas eu tenho que ter em mente que lambda, nessa teoria, tem um sentido de infinito, porque vai ser a maior escala da teoria, ou seja, você não tem nenhuma outra escala dentro da sua teoria que você vai competir com lambda. Feito isso, o que eu faço agora? Bom, o que aparece ali na equação que define a ação efetiva média não é ΔS de φ, mas ΔS de xi. Tá? Então eu posso fazer um rescaling do campo xi, que é dividi-lo por k.
É só uma redefinição do campo. Certo? Então eu posso pegar o campo psi e reescrevê-lo como sendo psi sobre K. Tá? Bom, faço essa redefinição aqui. Isso vai ser exponencial de menos gama igual. Essa redefinição vai produzir apenas um fator aqui na frente, que para a integral de caminho, pré-fatores são irrelevantes. Então isso aqui vai ser integral em si, exponencial de menos S do campo clássico mais psi sobre K menos delta S K de psi sobre K. Finalmente, mais 1 sobre K, que vem da redefinição de psi aqui, integral em d dx de isso aqui. Agora, olhem para isso. Esse cara aqui, eu estou fazendo uma redefinição do campo psi na função cutoff, mas a função cutoff tem essa forma aqui agora. Então a função cutoff nada mais é, pensando sempre agora no limite em que K vai infinito, ela é C K quadrado integral em d de q de φ quadrado. Mas aqui não é φ, aqui é xi. E cada xi vai ser redefinido com um fator 1 sobre K. Tá certo? Então, esse cara aqui vai dar 1 sobre K, esse cara aqui vai dar 1 sobre K. 1 sobre K quadrado. Cancela esse K quadrado aqui da frente. Tá? Simplesmente integral de φ menos q, φ q. Ou seja, não é φ, é xi. Ou seja, a redefinição do campo xi mata esse K quadrado aqui da frente. E esse cara aqui, quando eu tomar o limite em que K vai a infinito, esse termo vai embora. Porque eu vou ter um fator infinito aqui na frente. Certo? Desculpa. K vai a infinito. Esse fator, eu falei besteira. O K vai a infinito, então esse fator vai a zero. Esse fator multiplicado aqui dá zero. E o K indo a infinito mata também esse cara aqui. A dependência da ação clássica fica só em φ clássico. Tá certo? Então eu posso simplesmente reescrever isso aqui como sendo esse cara aqui, exponencial menos S de φ clássico, menos, e aqui vai dar esse termo aqui, tá certo? Tomar o limite de K infinito nesse termo aqui, não depende de K, então isso aqui vai ser simplesmente C integral em d de q de xi. Tá? Bom, esse primeiro termo aqui, ele independe de xi. Então eu posso passar pela integração aqui. Isso vai dar menos S, tá certo? Integral de exponencial menos C d de q xi quadrado. Isso aqui é uma integral gaussiana, tá certo? É uma integral de xi quadrado. Eu posso fazer essa integração, isso vai me dar uma constante. Tá? Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo a exponencial de menos S φ. Isso vai dar uma constante, eu escrevo essa constante como sendo exponencial de alguma coisa, isso vai me dar S mais uma constante. Tá? Em resumo,
comparando o lado esquerdo com o lado direito, eu obtenho que, comparando isso aqui com esse expoente aqui, eu obtenho que gama, quando K vai a infinito, de φ, nada mais é do que a ação clássica, calculada no φ clássico, mais uma constante. Tá? Ou seja, quando você suprime toda a sua integração, já que você está colocando k quadrado para infinito, você não está fazendo integral funcional sobre módulo algum, a sua ação efetiva média nada mais é do que a sua ação clássica. Tá certo? Você não está considerando nenhum efeito quântico. Tá ok? Então, ou seja, o limite de gama k, quando k vai a infinito, é igual a essa. Porque isso aqui é uma constante. Tá certo? Eu posso, na verdade, normalizar a minha integração de modo que essa integral aqui seja 1. E mesmo que não fosse, é uma constante mais a sua ação. Isso significa que a ação efetiva média é um objeto que depende de K e, mais do que isso, ela interpola entre a ação clássica, quando K vai a infinito, e a ação quântica, quando K vai a zero. No meio do caminho, isso vai te dar uma ação por uma certa escala K. Tá certo? Então, existe até uma figura que é comum, que é a seguinte. Você tem uma espécie de fluxo contínuo em K, certo? Então isso aqui é gama K, aqui é K igual a zero, aqui é K igual a infinito. E aqui você tem gama, e aqui você tem S. Ou seja, a ação efetiva média é um objeto que carrega informações sobre a sua ação clássica e sobre a sua ação quântica. E, para valores intermediários de K, ela carrega informações sobre a ação que descreve o seu sistema com uma certa escala K. Bom, a ação efetiva média é o objeto central do grupo de normalização funcional. Ou seja, eu construí um cara, pensa na ideia wilsoniana, eu construí uma ação quântica agora, que não é uma ação quântica, não é a ação quântica que a gente está acostumado, mas uma ação quântica que depende da escala que você escolhe para analisar. Certo? E esse objeto agora ele vai interpolar entre a ação quântica, a ação clássica, e você tem uma construção que, como esse parâmetro K é contínuo, você pode se perguntar se existe uma forma, existe uma equação que rege a dependência de gama em K à medida que você vai ajustando K. E existe essa equação. Essa é a chamada equação de Weber, ou equação do grupo de normalização funcional. Então, isso aqui, na verdade, esse objeto aqui já poderia ser a equação, certo? Isso, na verdade, é uma equação que você pode calcular gama de K. Porém, essa equação, por ela ser uma equação íntegro-diferencial, é um pouco mais trabalhosa para utilidades práticas. Mas, a princípio, você já tem uma forma de estudar a dependência em K desse funcional gama. Bom, nesse tempo final, eu quero relembrar algumas coisas que nós já discutimos, mas que vai ser importante para derivar a equação de Wetering, que é a seguinte. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula em que nós discutimos um pouquinho sobre a ação efetiva, nós derivamos explicitamente a forma da ação efetiva a um loop.
a ação efetiva a um loop, ação era o seguinte, gama de φ a um loop era a ação clássica mais meio do traço do log da derivada segunda de S em relação aos campos. Vocês estão lembrados dessa expressão? Agora é o seguinte, suponha que em vez de lidar com a ação S, nós estamos lidando com a ação modificada pela introdução da função cutoff. Certo? Ou seja, eu simplesmente estou pegando S e trocando S mais delta S K. Isso aqui é φ normal. Essa alteração ela afeta a segunda derivada, porque esse cara aqui é quadrático nos campos. Então, essencialmente, a derivada segunda de ΔS de K vai te dar aquela função R, certo? Ou seja, essa expressão aqui poderia